Olá, aqui é o professor Mesalira para gravar mais um vídeo para você. Só que hoje esse vídeo é um pouco diferente. A gente não vai falar aqui, não é uma aula, mas eu estou gravando sim uma palestra, ok? Uma palestra aí sobre marketing digital que você pode ter aí na sua empresa, especialmente se for uma empresa física. Que eu vou falar hoje é sobre a importância do marketing digital para qualquer tipo de empresa, seja ela digital ou não, ok? Então, vamos ver aqui qual é o título, né, do nosso, ou melhor, qual é o nosso tema. Então, seu cliente está online. Como negócios físicos podem sobreviver e crescer com o digital. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? A nova jornada do consumidor e o papel do marketing digital nas transformações dos negócios locais. Geralmente, as empresas físicas, elas acabam pecando um pouco com relação ao marketing digital, especialmente no marketing de conteúdo, que é o nosso foco aqui, ok? Seguindo. Então, boas-vindas. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência, né? Como eu disse, essa palestra aqui você pode ter aí na sua empresa, ela é presencial. E essa palestra, então, a gente vai tentar entender, né, como é que o marketing digital se tornou tão essencial para qualquer empresa que queira atrair e manter os seus clientes hoje mesmo, especialmente sendo uma empresa física. Veremos como o comportamento do consumidor mudou, é isso que movimenta, né? Quando as empresas têm que ser orientadas para o seu cliente, e evidentemente, quando muda o comportamento do seu cliente, a empresa tem que se adaptar a isso, né? Então, como é que isso mudou, como é que isso aconteceu e o que a gente pode fazer para aproveitar esse cenário e conquistar mais clientes, utilizando estratégias simples e eficazes do marketing digital. Bom, aqui é uma pequena apresentação minha, não é? Então, eu sou professor com mais de 13 anos de experiência nas ETECs, né? São as escolas técnicas aqui do estado de São Paulo, mais precisamente eu dou aula nas ETECs em Santana e Parnaíba, tá? Eu atualmente moro em Cajamar. Minhas aulas são no eixo de gestão e negócios, então é na área de administração, marketing e empreendedorismo digital, que também faço, né? Sou empreendedor digital. Bom, ao longo da minha trajetória, antes como consultor, enfim, trabalhando em empresas, né? São aí mais de 40 anos de mercado. Percebi que muitos profissionais, empreendedores, e até que ainda nem começou, né? Pessoas iniciantes, têm boas ideias, mas sentem perdidos quando o assunto é marketing digital. Então foi assim que nasceu o meu propósito, inclusive a ideia dessas palestras, que aliás são 3, tá? Essa é a primeira, que é uma palestra mais de conscientização do assunto. Então, ajudar empresas e pessoas iniciantes a entenderem e aplicarem o digital, né, o marketing digital, de forma simples, prática e sem complicação técnica. Tá? Então, hoje, como empreendedor digital, além de professor, trabalho para capacitar quem está começando a usar o marketing de conteúdo, para atrair clientes, criar autoridade online e transformar a presença digital em resultados reais para os seus negócios. Então vamos lá, o novo cenário, o cliente mudou o que? O seu comportamento e o seu negócio precisa acompanhar. Então, mais de 90% dos brasileiros acessam a internet pelo celular. A fonte IBGE 2023. Então, vivemos um novo cenário. O brasileiro passa, em média, mais de 9 horas por dia conectado, uma parte desse tempo no smartphone. Você vai dizer, mas isso aí não é nenhuma novidade. Ok, mas aqui estão os números, né? Você pode ter essa percepção, mas nada como uma fonte séria, como a IBGE, e um número para você embasar melhor as suas decisões, né? Então, isso mudou completamente a forma como as pessoas descobrem produtos, serviços e empresas. É aí que nos interessa, né? Hoje, quem não aparece no digital
praticamente não existe para o consumidor. E isso afeta diretamente os negócios físicos. A nova jornada do cliente. Então, do instinto à pesquisa. Antes, o cliente passava na porta e decidia entrar. Estamos falando aqui da parte do instinto. Hoje, ele pesquisa no Google, visita suas redes sociais, né, lê avaliações e analisa se sua empresa parece confiável e ativa. Vivemos uma mudança profunda do comportamento de compra. O cliente só entra em contato depois de sentir segurança online. Então, isso aqui é muito importante, né? Então, a parte do instinto, de passar na porta, de olhar, entrar, gostar, ver preço, acabou. Hoje, o Google é a fonte da pesquisa, né? As suas redes sociais, ou seja, a rede social da sua empresa, ou sua, se você for prestador de serviço, é onde o cliente vai entrar para analisar, e é claro, dos seus concorrentes também. E daí ele vai ver com quem ele vai negociar, a partir dessa segurança online. Então, quanto mais informações online ele conseguir de você, mais próximo ele vai estar de se sentir seguro, não é? Quanto melhor as avaliações e tal, e aí ele vai fazer negócio com você. Bom, se você não tiver online, então você nem entra, nem é cogitado, né? Nem entra nessa pesquisa. Então, o novo ponto comercial é a sua presença digital, né? Mesmo que você tenha um ponto físico, você precisa ter um ponto digital. Então, ter um ponto físico continua sendo importante? Claro que é, mas hoje o ponto digital é tão ou mais decisivo. A fachada digital do seu negócio é o seu site, é o seu blog, é a sua rede social e são as avaliações. Então, é o que o cliente vê primeiro. Se sua empresa não estiver presente de forma profissional e ativa na internet, ela simplesmente sai do radar de escolha do consumidor. É pelo digital que o cliente encontra, avalia e decide. Então, quais são os elementos chaves, ou melhor, elementos-chave da sua presença digital? Então, para construir confiança, antes mesmo do primeiro contato presencial, o cliente precisa encontrar. Bom, vamos lá. Site ou blog com informações claras e objetivas. Na verdade, site ou blog não são coisas diferentes, né? Você pode ter, como no meu caso, o meu site tem as páginas tradicionais e tem a página do blog, que é onde eu publico meus conteúdos. Então você não precisa ter duas coisas distintas, né? Você tem o seu site e pode ter uma página lá onde você publica os seus conteúdos, né? Os seus artigos. As informações, elas têm que ser claras, objetivas, enfim, trabalhadas com técnicas de SEO, copyright, gatilhos mentais, tá certo? Que não que não são o foco dessa presente palestra, né? A gente fala nas outras, mas sim, não basta postar qualquer coisa simplesmente por postar sem um calendário também, né? Mas isso a gente vê mais para frente. Bom, redes sociais ativas, né, que mostrem a rotina e os bastidores do negócio, ativas e que tenham postagens frequentes, né, não adianta uma vez por mês, uma vez por ano, isso é muito pouco. A gente vai falar também de frequências e tal. Provas sociais reais, então as avaliações não estão falando, são provas sociais. Prova social é um tipo dos gatilhos, como eu comentei agora há pouco, que a gente tem que utilizar nos textos, também nos materiais. Então, se você já tem clientes, se esses clientes já fizeram algum comentário, algum elogio, você deve postá-los, né? Para que outras pessoas vejam, que é o que nós comentamos antes, quando estiverem fazendo a pesquisa. Continuando aqui os elementos-chave, canais de contato direto, né? Hoje em dia não dá para uma empresa ficar sem disponibilizar formas do cliente entrar em contato rapidamente, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja pelo direct do Instagram, enfim. O WhatsApp hoje é bastante utilizado, mas os outros também servem. Então hoje a decisão de compra começa antes da visita física, muito antes, né? Se o cliente encontra um ambiente digital organizado e confiável, ele se aproxima. Ambiente digital, antes de se aproximar do ambiente físico. Aliás, a pesquisa, né, ele faz,
preciso mexer no som do carro. Vou olhar aqui, tem uma loja de som perto de mim. Preciso comprar ração. Um pet shop perto de mim. Enfim. Então já começa por aí, né? O que está perto. E o Google traz, né? De acordo com a localização do celular e tal. O que ele está procurando e que está próximo. E aí ele começa a pesquisa. Tá vendo a importância da coisa? Então, se não encontra, ele passa para o próximo. Não sabe nem que você existe. Bom, vamos lá. Os números falam. A decisão está no digital. Então, 86% dos consumidores usam a internet para encontrar negócios locais. Que foi o que eu falei. O que tem perto de mim aqui de padaria, farmácia, loja de som para carro, pet shop, barbeiro ou cabeleireiro, né, como queira, nutricionista, restaurante, por aí vai, né? 75% julgam a credibilidade de uma empresa pela aparência do site. Tá? Então é importante um layout trabalhado, não é algo assim extraordinário, absurdo, fora do contexto ou caríssimo. Tá? Existem vários templates que são gratuitos. Template é o layout, né? O WordPress e tal, que é a plataforma que mais se usa, monta site. Então, um site limpo, né? Bem organizado, passa credibilidade, passa confiança. Lembra que a gente falou, né? Da confiança online. 81% pesquisam online antes de comprar, tá? E a gente já viu isso aqui. Que mais? Quem não aparece não é lembrado. Então, negócios físicos que não têm presença digital ativa perdem espaço para os concorrentes que sabem como aparecer no momento certo. Qual é o momento certo? É o momento da pesquisa, né? Quando o cliente está lá no Google e aparece para ele, ou nas redes sociais, que o algoritmo traz, né? As opções que a pessoa está ali curtindo, pesquisando. Então, aí, no momento certo, você aparece. Hoje, então, não basta ser bom, é preciso ser visto. Então, se sua empresa não está presente no ambiente digital, ela simplesmente deixa de existir para boa parte dos consumidores. Como eu falei, não aparece nem na pesquisa, né? Por quê? Porque você não tem um ponto digital. Então, a concorrência pode nem oferecer um serviço melhor, mas vai aparecer, né? Porque está visível para o cliente. Acessível e confiável online. Então, não tem como o cliente comparar você com o seu concorrente se só o seu concorrente aparece na internet. Então, seguindo aqui. Marketing digital vai muito além do anunciar. Então, não se trata apenas de fazer anúncio ou postar por postar. Foi o que eu disse. É importante ter uma estratégia de marketing de conteúdo, né? Trabalhar os conteúdos de acordo com as ferramentas, com as técnicas disponíveis. Bom, marketing digital, então, é construir uma presença real, gerar relacionamento e entregar valor. Valor aqui, a gente não está falando de dinheiro, né? Está falando de qualidade, de conteúdo importante, relevante, credibilidade. É esse tipo de valor que nós estamos comentando aqui, tá? Bom, funciona então como um sistema estruturado, que é o marketing digital, né? De atração, engajamento e conversão. Então você deve ter ouvido falar do funil de vendas. Desculpa. O funil, ele tem essa, a gente chama de funil mesmo, porque você tem uma entrada maior e uma mais estreitinha. Então você tem que alimentar com visitantes, seu site, seu blog, o máximo possível, que é a tal da atração. Tá? Então, onde você fala sobre o seu negócio, sobre o que você faz, conscientiza as pessoas, né, do problema que você resolve. Então, você vai atraindo as pessoas para a boca do seu funil. Aí, depois, ao longo do processo, você vai trocando mais informações, né, para essas pessoas e você vai engajando essas pessoas, né, vai dando o que nós falamos aqui, vai entregando valor e aí vai aumentando a sua credibilidade, até que alguns irão comprar, né? É evidente que não são todos, é uma porcentagem pequena, algo em torno de 1 a cada 100,
que vão comprar, mas esse é o processo, tá? Esses são os números do marketing digital. Não acredite em quem te diga que tem a solução mágica de conversão. Não é assim que funciona, né? Você tem que trabalhar muito bem o seu conteúdo para aumentar isso de 1% para 2%, 1,5%, enfim. Mas o importante é ter essa ideia, né? Atração, engajamento e conversão. São as 3 palavrinhas mágicas do marketing digital que a gente vai trabalhar muito nos materiais, né? No marketing de conteúdo, para atrair o máximo possível de pessoas, tá? Engajar o máximo possível de pessoas e converter em clientes, né? Fazer vendas para o máximo possível de pessoas, tá? Então aí você é encontrado por quem precisa do seu serviço, conquista a confiança do cliente e mantém o relacionamento ativo e duradouro. É presença estratégica, tá? Não é apenas publicidade. Então, mas o que é, né? Estou falando bastante sobre marketing de conteúdo, mas o que é? É gerar conteúdo útil, que educa, inspira ou orienta o cliente, mesmo antes da venda acontecer. É naquela fase da atração e do engajamento. Pode ser dicas práticas, bastidores do seu negócio, explicações sobre os seus serviços, erros comuns que seu cliente pode evitar, curiosidades ou novidades do seu setor, e vai, né? Artigos, posts, Instagram, vídeos, por aí vai. Então, marketing de conteúdo é entregar valor antes de pedir algo em troca. Sim, como eu falei antes, esse valor não é monetário. Você entregar coisas que realmente ajudam, né? A ideia, primeiro, é você ajudar o seu cliente a resolver o problema dele, para poder atraí-lo, para poder fazer com que ele confie em você, que você sabe do que você está falando, né? Que aquilo que você oferece realmente existe, funciona e tal. E depois tem a solução paga, né? Mais para frente a solução paga. Então, quem ensina, conquista. Quem gera confiança, vende com mais facilidade. Então, é isso aqui. Você tem que ensinar para conquistar, ganhar a confiança da pessoa, não é? Do seu público, que vai te acompanhar, e depois aí acontece a venda com mais facilidade, no momento em que cada um dos clientes estiverem prontos para comprar. Então, por que funciona? Porque ele ajuda a resolver problemas reais do seu público, isso é importantíssimo. Você não pode postar algo assim genérico, você tem que postar coisas que realmente ajudem as pessoas a resolver o problema delas. Criar relacionamento antes mesmo da primeira compra, então essa troca, né, de informações. Por isso que tem que ter WhatsApp, tem que ter e-mail, tem que ter formas de manter contato. Aí você vai gerar confiança, porque você está construindo autoridade de uma forma natural, né? Aumenta o tempo de atenção do cliente com a sua marca. Então ele vai lembrar de você. Funciona porque responde dúvidas, resolve dores, cria conexão emocional. A gente podia falar aqui também dos medos, né? Tenta superar os medos que a pessoa tem. E o cliente então passa a confiar em você. Veja que confiança, confiar vem sempre, né? Credibilidade, segurança. É isso que a gente precisa conquistar. Isso a gente conquista, né? Não tem como comprar, não tem como fabricar. Então, aí ele passando a confiar em você e vai te confiar antes de abrir a carteira, né? Essa confiança faz toda a diferença na hora da decisão, ok? Então, o conteúdo gera tráfego e vendas. Pois é, eu não falei ainda sobre isso especificamente, né? O que é tráfego? É esse fluxo que você atrai de pessoas para o seu funil de vendas, né? Que eu estava comentando. E o seu funil de vendas vai estar aonde? No seu site. Tá? Ah, mas eu tenho rede social, eu tenho Instagram, não tenho site. Ok. Pensa no seguinte. Você tem Instagram, beleza. Você pode conseguir vendas no seu Instagram perfeitamente. Porém, o Instagram é como você construir uma casa num terreno alugado. Né? Amanhã depois, se o Instagram mudar a política dele, você perde o seu negócio. Então, a recomendação é sempre que você tenha o seu site.
né? Você pode utilizar muito bem o Instagram para levar as pessoas para o seu site. E lá você capturar, não é, o WhatsApp delas, o celular dela, o celular e o WhatsApp é a mesma coisa, né? O WhatsApp, o e-mail, o nome, o contato. Por quê? Porque o site é seu, ok? Não tem como você... É a sua casa própria no seu terreno, né? Não tem como tirarem de você. Então você vai ter ali a sua lista de contatos, você vai ter ali as pessoas visitando o teu site, o teu telefone, enfim, seu formulário de contato. Então esta é a recomendação. Tráfego, né? Tráfego é importante? Evidente que é. Atrair pessoas é o primeiro dos três, né? Lembrando, atrair, engajar e converter. Então, o foco é em atrair. Quanto mais você atrair pessoas, maior a chance de converter, né? Já que a gente falou dos números. Porém, é importante que você, então, pense nisso. Atrai as pessoas para aquilo que é seu, né? Então, geralmente, a recomendação, claro, é utilizar as redes sociais para levar as pessoas para o site, né? Instagram, Facebook, TikTok, seja onde for. Bom, negócios com blog ativo geram 55% mais visitantes, fonte HubSpot. Então, aqui você tem um dado importante, né? Blog ativo, o que é um blog ativo? É um que você posta artigos com frequência. Marketing de conteúdo. Então, conteúdos úteis, que é aquilo que a gente já falou sobre ajudar o cliente, aumenta a conversão em até 70%, tá? Vou ficar lendo as fontes aqui, para a gente não perder tempo com isso. Bom, ou seja, o conteúdo certo atrai o cliente certo, no momento certo. Então, o conteúdo adequado, como já falei antes, ele vai aparecer para o cliente no momento que ele estiver pesquisando aquele assunto, aquele tema e tal. Daí ser no momento certo. E você vai aparecer como uma das opções, né, para ele. Então, quem educa e informa, vende com mais facilidade. E ainda cria autoridade e destaque no mercado. O poder do conteúdo. Então, imagine o seguinte cenário, tá? Uma pequena empresa local com estrutura enxuta e sem equipe de marketing decide começar algo simples. Publicar uma dica útil por semana no blog e nas redes sociais. Os temas: dúvidas comuns dos clientes, curiosidades sobre o setor, explicações simples sobre os serviços que oferece. E depois de um tempo, quanto tempo? Não é da noite para o dia. É importante que se diga, blog é excelente. Excelente. Mas não dá resultado da noite para o dia. E também não é com meia dúzia de artigos, né, de posts, que você vai resolver o seu problema. Você tem que ter um calendário, você tem que ter frequência e você tem que ter quantidade e qualidade desse conteúdo, ok? Aí sim, o número de visitantes vai aumentando, mais pessoas vão começar a entrar em contato espontaneamente. Por quê? Porque elas vão, né, ver lá, vão ler. Clientes passaram a dizer, então, encontrei vocês no Google. Por quê? Porque o próprio Google vai analisar o seu site. Dependendo da quantidade de artigos, da qualidade dos artigos, ele vai te ranquear, né? vai subindo ali nas pesquisas. Então, e aí tem as técnicas de cauda longa, também é assunto para uma outra palestra, para facilitar que você seja encontrado. Qual que é a moral da história? Com estratégia, constância e foco no que o cliente quer saber. Qualquer negócio físico pode ampliar sua visibilidade e atrair mais clientes, sem depender de anúncios pagos ou grandes equipamentos. Aqui tem os links de exemplos reais, né, de empresas. Eu não vou abri-los, tá? Não é o caso. Eu fiz aqui, peguei alguns, tá? Desses links. Então, empresa de Sulfilme, 242% de tráfego orgânico, aumento.
Então, o negócio de aplicação de Insofilme, que é a película de vídeo de carro, né? Com mais de 30 anos no mercado, tradicionais não tinha presença online relevante. Após adotar uma estratégia de SEO, que é o Search Engine Optimization, ou seja, técnicas para facilitar que o Google te encontre, né? A otimização dos mecanismos de pesquisa do Google, ela alcançou esses 242% de crescimento. Né? Tráfego orgânico é tráfego grátis, não é tráfego pago. Vários artigos ranqueados entre os 3 primeiros do Google. A visibilidade nas buscas impulsionou tanto o site quanto o volume de agendamentos pelo WhatsApp. Vamos ver aqui um outro exemplo que eu tirei daqueles links. Uma boutique de móveis artesanais, visibilidade em 90 dias. A Woodland Crafts é provavelmente uma empresa americana, né? Loja local de móveis artesanais, não tinha estratégia digital e estava invisível para o consumidor online. Com a otimização de SEO, que a gente já comentou, blog e conteúdo útil, viu o quê? As visitas ao site saindo do zero. Clientes começaram a relatar que encontraram a loja no Google. E apesar de não apresentar números exatos, o case mostra claramente o impacto da visibilidade digital e estrutural para vendas. Tem mais um aqui. Tem padaria local, mais de 122% de tráfego orgânico de aumento, mais de 369% de faturamento online. Veja que interessante. Um restaurante local, aqui no caso, exemplificado para uma padaria e tal, com website básico, sem otimização, ficou praticamente invisível. Após a estruturação do site, a aplicação do SEO no marketing de conteúdo, que é o nosso assunto principal aqui, houve um aumento de 122% de tráfego e mais de 369% de aumento em vendas online em 6 meses. Não é da noite para o dia, como eu falei. Mostrando como um site ativo e otimizado gera clientes reais apenas com reais, não mais apenas visitas. Bom, esses 6 meses aqui, também não dá para a gente cravar. Se eu fizer, vai dar... Não, cada caso é um caso, porque aqui a gente não sabe qual foi a frequência, né? Porque você pode publicar artigos todos os dias, 2 vezes por dia, 1 vez por semana, enfim. E também a gente não sabe a concorrência, enfim, tem muitas variáveis para a gente cravar que qualquer empresa em 6 meses vai ter esse aumento de 369%. Não. Isso aqui mostra claramente o quê? Que se você persistir, né, os 6 meses significa persistir, né? Criar um calendário, produzir os materiais e postar os materiais com o objetivo de melhorar o tráfego, você vai conseguir melhorar o tráfego, vai trazer mais pessoas. Fazendo isso, você vai aumentar a sua venda. É isso. Os números eles vão variar de empresa para empresa, ok? Bom, como saber se você está perdendo vendas? É simples. Seu negócio tem um site claro, funcional e atualizado? Publica conteúdo útil com frequência? É encontrado facilmente no Google? Responde rápido pelo WhatsApp? Se a resposta for não, para 2 ou mais desses pontos, você está perdendo oportunidades todos os dias. Muitas delas para concorrentes que apenas estão mais visíveis que você online. Presença digital, então, não é luxo, é sobrevivência no mercado atual. O novo normal já começou e quem age primeiro sai na frente. Então, enquanto muitos ainda esperam as coisas voltarem ao normal, outros já estão crescendo com o digital mesmo em cidades pequenas. Estão publicando conteúdo, aparecendo no Google e sendo lembrados. Estão captando clientes sem depender só do boca a boca ou da fachada física. Quem age primeiro conquista espaço. Quem espera fica para trás. Cases reais mostram, e a gente viu, né? Tem inclusive os links aí para você. Presença digital consistente gera resultado, independentemente do tamanho do negócio ou da cidade. Poder da nova recomendação. Então, o antigo era um cliente feliz indicava para um amigo, o tal do boca a boca, né? O novo, um cliente feliz comenta, avalia, posta e pode atrair dezenas ou centenas e até milhares, né? Dependendo de que cliente nós estamos falando. Se for, por exemplo, um influencer, né?
que hoje em dia se utiliza bastante para dar recomendação de negócios e tal, influencia milhares de pessoas, certo? Então hoje cada experiência positiva compartilhada nas redes tem alcance multiplicado. Uma avaliação no Google, um comentário no Instagram, um story de um cliente satisfeito valem mais do que qualquer panfleto. Estar presente e estimular esse tipo de interação é crescimento orgânico com prova real, prova social real, né? De novo, a gente está falando aqui de gatilhos. Existem outros, né? Urgência, escassez, curiosidade, enfim. Mas prova social é o que nós estamos falando aqui, que é justamente alguém chegar no teu site e ver um comentário de uma outra pessoa dizendo que aquilo que você vende, o seu serviço, é muito bom. Então, o conteúdo certo atrai o cliente certo, que esse é o cuidado que tem que ter. Você tem que entender das dores, dos medos, dos problemas, necessidades do seu público-alvo e criar conteúdo que resolva essas coisas, né, para o seu público. Por isso que é o conteúdo certo para o cliente certo. E é claro que, no final das contas, o seu produto tem que ser a solução final, né, a solução master, ou o seu serviço. Então, imagine uma clínica publicando um post assim, 5 sinais de que você precisa revisar a sua postura no trabalho. O que esse conteúdo faz? Educa, né, o público com algo útil, ele atrai quem se identifica com esse problema, se tem um problema de postura, dor nas costas e tal, vai se identificar, que é essa a fonte, é essa a ideia do título, né? Quando eu falar bastante sobre a importância do título, né? Para essa questão de atrair o público. Senhor, você que está com dor nas costas, olha isso aqui, é isso aí. Mostra autoridade e especialização na área, então você vai explicar como resolve aquele problema. Gera conexão mesmo antes do agendamento. Então, esse é o poder do marketing de conteúdo. Atrair com valor, não com pressão, né? Não com preço, não com oferta. Então, para a presença digital, não é mais diferencial, é sobrevivência, que é o que nós estamos falando aqui já desde o início, né? Então, lembra que eu falei do comportamento? O cliente mudou, o mercado mudou e o seu negócio? Mudou? A pergunta é, sua empresa está acompanhando o novo comportamento do consumidor ou ficando para trás? Hoje, quem não se adapta, desaparece. Mas a boa notícia é, ainda dá tempo de agir. Sim, claro, sempre há tempo. O primeiro passo começa agora. Comece pequeno, mas comece certo. Então, crie um site, um blog simples, com informações claras, contato visível. Defina 4 temas úteis que respondam dúvidas reais dos seus clientes. Então, pesquise sobre os seus clientes, as dúvidas, as dores, necessidades, para que você possa então, ter esses temas. Publica uma vez por semana, pelo menos, né, com consistência. Depois, se for o caso, vai aumentando para 2 por semana, 3. Divulgue nos canais que vocês já usam, WhatsApp, Instagram, boca a boca digital. Para quê? Para levar para o seu site, né, para o seu blog. Okay? A divulgação nas redes sociais é para levar as pessoas para o blog para ler os seus artigos. Okay? Então não precisa esperar o momento certo. O bom era que fosse ontem, né? Mas hoje dá para começar. Ontem já foi. Precisa começar com o que já tem. Conteúdo bom é aquele que ajuda. Ajuda quem? O seu público. E você já sabe o suficiente para isso, né? O cliente não espera a perfeição. Ele quer ver sua marca presente, ativa e real. E enquanto você adia por não ter a foto ideal, o post perfeito, seus concorrentes estão publicando, testando e se conectando com o público. Você só vai melhorar na hora que você começar a fazer, né? Se não começa, nunca vai chegar na foto ideal, no post ideal. Se você olhar no meu canal aqui, os primeiros vídeos meus eram bem ruins, né? Não que os de agora sejam fantásticos, mas melhoraram, eu acho. Bom, não espere tudo perfeito. Comece com o que você tem agora. Seja constante, seja útil, essa é a chave do negócio. Seja constante, seja útil. O que gera resultado é ação, não a demora. Marketing de conteúdo, então, não é corrida de 100 metros, é maratona. Então, isso é importante você ter em mente. Foi o que eu falei lá dos 6 meses, lá dos números. Então, não é corrida de 100 metros, então não é de hoje para amanhã, é maratona. Tá? É maratona. Leva tempo. Você tem que ter consistência. O corredor de maratona, ele é resistente. Né? Porque você vai errar muitas vezes e tal.
até ajustar, até achar, né, o caminho correto. Então, a mesma coisa que o corredor, você tem que treinar. Treina o quê? Fazendo, né? Então, a cada conteúdo publicado, você constrói autoridade, confiança e presença digital. Os resultados não são imediatos, mas são consistentes. Quem começa hoje, colhe amanhã. Modo de dizer, né? Você já disse que não é de hoje para amanhã, mas sim, você tem que começar. É igual uma plantação. Você começa a plantar, aí vem a chuva, aí vem brota, depois lá na frente vem a colheita, né? Você não precisa fazer tudo de uma vez, você vai precisar começar. Sim, como eu falei aqui, né? Monta o seu site, seu blog, pega os 4 temas, cria os artigos e começa. Marketing conteúdo, então, funciona como uma maratona. Cada passo é importante. Quanto antes você começar, mais cedo os resultados chegam. Então, por onde começa a transformação? O cliente está online, sua empresa precisa estar onde ele está. Marketing conteúdo é a ponte entre os dois mundos, né? A ponte entre a sua empresa e o cliente. É simples, acessível e escalável, mesmo para negócio legal. Então, o marketing de conteúdo, ele é simples, mas não simplório. É diferente. Por quê? Porque você não pode pôr qualquer coisa, como eu disse. Você precisa criar um conteúdo de acordo com as técnicas que tem. Ele é acessível porque elas estão aí, é? Para se utilizar. Escalável, você pode aumentar. Falei aqui para você publicar uma vez por semana, aí você passa a publicar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os dias. Enfim, escalável. Então, quanto mais você publicar, maior a chance de você subir no ranking do Google, no orgânico, mais pessoas te encontrarem, mais pessoas aparecerem. Então, isso que é escalável, né? Você vai passo a passo, vai aumentando. É como construir uma parede, tijolo a tijolo, né? Mesmo para negócios físicos, hein? Importante dizer, muitas empresas, né, acham que o digital é só para quem monta negócio na internet. Não. Pelo contrário. Então, hoje vimos que o cliente está conectado o tempo todo, pesquisando, avaliando e decidindo. Sua empresa precisa estar presente nesse ambiente. O marketing de conteúdo é uma forma prática, estratégica e acessível de construir sua presença. Mesmo começando com pouco, é possível atrair, engajar e vender no marketing digital. Basta dar o primeiro passo com constância e direção. As dúvidas mais frequentes, então, quais são? Vamos lá. Preciso mesmo estar nas redes sociais? Você acha? Sou obrigado a escrever conteúdo? E se eu não tiver tempo? Aí que tá. As perguntas são muito comuns. E sim, isso ajuda bastante. Estar nas redes sociais, claro. Manter a sua empresa visível e em contato com os clientes, né? Agora, tem que escrever? Não necessariamente. É aqui que entra um suporte. Você pode ter alguém que escreva por você com sua linguagem e propósito. Se não tiver tempo, é justamente por isso que existe a consultoria, para facilitar o processo sem sobrecarregar você ou sua equipe. E é aí que eu entro. Falei que eu sou empreendedor digital. Então, além de trabalhar com marketing de afiliados, com relação a cursos, também sou consultor da área de marketing de conteúdo. Então, se você estiver interessado numa consultoria, ou seja, que cria um plano para o seu blog, eu não vou, evidentemente, fazer alterações no seu site, né? Posso fazer recomendações, mas eu não sou técnico da área de construção de sites, essas coisas. O meu foco está no conteúdo, né? Então, criar uma proposta de calendário com as publicações, né? Pesquisar qual é o seu público, quais são as dores do seu público, quais são as palavras-chave, tanto as gerais quanto as de cauda longa sendo utilizadas, os gatilhos, o SEO, o copy, e dos artigos, né, para serem entregues, para serem postados, ok? Então, reforçando, sou consultor de marketing de conteúdo e
se você tiver interesse, e também palestrante, né? Se você tiver interesse na palestra aí para a sua empresa, ou interesse na consultoria, estão aí os meus contatos, né? O meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu site, né? Que você pode, recomendo que você dê uma olhada. Lá está o meu blog, tem muito mais, aí sim, artigos específicos, né? Tem sobre SEO, tem sobre copy, tem sobre marketing digital, tem sobre gatilhos mentais, tem sobre inteligência, bom, enfim, são vários. E o meu Instagram, caso você queira me seguir também no Instagram, ok? Eu vou ficando por aqui, tá certo? Muito obrigado aí pela sua participação, tá? E a gente se encontra numa próxima palestra, lembrando que essa é a primeira de um ciclo de 3, ok?